Se eu puder te privar desses 5 erros que eu cometi, com certeza eu vou ficar muito feliz. A primeira coisa de todas já não envolve nem você começar a tocar. A primeira coisa de todas envolve o antes disso, a compra de um instrumento. E eu, fã do Slash, fui atrás do instrumento de uma forma que não me ajudou tanto. Por ser fã do Slash, o modelo de guitarra que eu mais gostava era a Les Paul. Mas a Les Paul, para minha idade, era muito pesada, era muito difícil de carregar para os lugares. E isso, infelizmente, acabou me atrapalhando um pouco, até às vezes para levar a guitarra até a igreja que eu tocava ou até a escola de música. Antes da sua paixão, como a minha é a Les Paul, preza primeiro por um instrumento que vai ser o mais confortável possível, que mais se ajusta ao seu corpo primeiro. Alguns modelos para isso são a Strato, a Telecaster, que são guitarras que são bem tranquilas para tocar. E até deu uma polêmica essa questão da Les Paul aí ultimamente, mas eu gosto muito do guitarrista que falou e também entendo o lado do pessoal que gosta de Les Paul, porque eu também gosto. Mas o erro maior para mim foi escolher depois uma Les Paul semiacústica. E obviamente depois eu sabia que eu iria tocar metal. Era uma coisa que eu sempre sonhei em estudar um pouco melhor essa parte técnica mais avançada, mas obviamente a semiacústica não é muito apropriado para isso, para você tocar também com um peso gigantesco na guitarra. Esse foi um dos erros que fez eu trocar de volta por uma guitarra que era muito mais baixo o valor que a que eu toco hoje no canal, mas até hoje me incomoda um pouco o fato de não ter uma guitarra que eu fui lá e realmente escolhi a que eu queria. Então não faça isso. Até hoje isso me atrapalha, mas mesmo assim eu não deixo de estudar e tento fazer do meu instrumento que eu tenho hoje o melhor possível. O segundo ponto é não estudar com metrônomo. E quando eu não estudava com metrônomo, parecia que estava tudo bem, que estava tudo certo. Até o dia que meu professor colocou o metrônomo na minha frente pela primeira vez. E aí aquele negocinho lá ficava de um lado pro outro. Tec, 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 tec. E você tentando acompanhar e não conseguia. Isso parece uma coisa muito besta, mas quando você vai colocar o metrônomo na sua frente pela primeira vez, você vai perceber que às vezes você vai estar correndo dele, que é uma coisa não normal. Imagina se você fosse gravar uma música para algum artista ou com algum artista, e aí o cara tá tocando no tempo certinho e você tá tocando num tempo totalmente diferente, correndo, com medo, parece, do metrônomo. E dá esse medo realmente, você fica com tanto medo de perder a contagem do metrônomo que infelizmente acaba correndo dele. Coloca o metrônomo sempre ali para tocar. Comece a se acostumar com o som do que é o 60 BPM, do que é o 100 BPM. Com certeza isso não vai te assustar quando você for tocar, você já vai estar acostumado com aquele som e vai ser muito tranquilo. Não buscar conhecer outros estilos musicais também foi um problema muito grande para mim. Quando eu fui tocar samba pela primeira vez eu tive um pouco de dificuldade de pegar o ritmo, de pegar a linguagem. Quando eu fui tocar jazz também, porque eu vim da linha do rock e depois metal, né? Só que o metal ainda não conseguia tocar lá no começo, então eu tocava mais rock, tipo Guns. Mas sinceramente depois que eu conheci os outros estilos e acabei virando fã de uma das bandas que eu mais gosto hoje, que é o Angra, eu comecei a ver essa mistura de ritmos, que é muito importante na hora de você tocar. Às vezes se você pega uma coisa lá do forró e coloca na linguagem do jazz, fica muito louco. E é uma coisa que talvez um americano, que um mexicano, talvez não faria porque ele mora lá. Ele não conhece os estilos do Brasil necessariamente, e você conhece. Aí às vezes a gente tá perdendo isso, tá perdendo de colocar ritmos brasileiros em músicas que a gente gosta, e infelizmente se perde nessa parte. No método Bússola Violão Guitarra, que é o meu método que te leva do zero ao avançado nas questões musicais de base e depois para você tocar o que você quiser. Lá tem um módulo inteiro de ritmos que você pode ver aula por aula, que tem samba, tem choro, tem rock, tem pop, vários ritmos que normalmente quando você fosse tocar em alguma festa ou banda, as pessoas iam pedir para você. Então isso faz com que você fique mais rico de conhecimento, levando as coisas para um patamar um pouco mais alto quando você for tocar com alguém. Se alguém puxar uma música ali, você já sabe o que é. Se alguém puxar outra música, você já sabe também como chegar naquele ritmo. O acesso para esse método ainda está vitalício e está na descrição para você ver mais detalhes. Não esquece de entrar lá logo depois que acabar esse vídeo e ver se vale a pena para você, porque com certeza eu vou estar te esperando na turma e para ser o seu novo professor. O quarto erro foi deixar a partitura de lado. A partir do momento que eu deixei a partitura de lado também, foi aquela mesma coisa do metrônomo. Eu me assustei. Eu não conseguia ler, eu confundia uma linha da partitura com a outra, não sabia das figuras. Até que os meus professores foram me ajudando aos poucos a perder esse medo. E tem até meme de guitarrista com isso, né? Quando você é guitarrista, o pessoal fala que coloca uma partitura na sua frente e você não consegue ler. Mas não, hoje comigo é muito diferente, já que eu fui ajudado nessa questão. E eu sei que você, provavelmente que está me assistindo, talvez não entenda de partitura ou tenham medo disso. Aqui no canal mesmo tem um vídeo que a gente ensina as pessoas a lerem partitura em 7 minutos. A primeira partitura da sua vida você vai ler em 7 minutos. Mas não é uma coisa mais fácil para você fazer em uma partitura avançada. E isso exige um estudo específico, passo a passo, para você chegar lá. Assim como nesse vídeo a gente também mostrou. E o quinto erro foi um dos erros que mais me atrapalharam também, assim como a escolha da guitarra só pela aparência, que foi exatamente a questão de postura na hora de tocar. A postura da mão esquerda e da mão direita, mas também a postura do cotovelo, do ombro, das costas, de tudo. Quando você não liga para essa questão de postura, isso vai te atrapalhar em um nível que vai praticamente fazer você perder 2 anos de estudo. Escuta o que eu tô te falando. Você fazer um solo com a postura certa, você tocar alguma coisa difícil com a postura certa, pode confiar em mim, que vai facilitar muito mais a sua vida.
do que você tocar talvez como você toca hoje e continuar achando muito difícil e talvez até desanimar. Então em um vídeo, além desses 5 erros, eu já deixei várias indicações para vocês e principalmente falando do método bússola também, que lá tem o passo a passo de todos esses assuntos que eu tô falando e de todos os erros que eu cometi, mas que eu não quero que vocês cometam. Por isso, deixa o like e sua inscrição aqui no canal, que você não vai gastar mais de 3 cliques para fazer isso e vai me ajudar muito. E entra no link da descrição ou em um desses outros vídeos que eu falei para vocês para continuar estudando e continuar no foco. Fechou? Tamo junto e até a próxima.